Olá, meus amados, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Primeiro dia da semana e eu já quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Você está aí com a vida espiritual vazia, que não está sendo edificado, é com você que eu quero falar. Então, em nome do Senhor Jesus, que 2022, o ano aceitável do Senhor, eu quero te dizer que se Deus aceitou que a sua vida tivesse essa mudança que você está vivendo, que você está no lugar onde você está, é que eu te digo, eu não sei o que você precisa, mas eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Que esse ano você possa entender realmente o que Deus tem para a sua vida e que você possa orar com fé e que Deus ele realizará na sua vida. Amém? No livro de 2 Samuel, capítulo 9, a palavra de Deus diz assim, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu ele: Teu servo. Perguntou o rei: Não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: Onde está? Respondeu Ziba ao rei: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. É forte demais essa palavra, porque a Bíblia nos diz, em alguns estudos eu pude entender que Lodebar, a Bíblia nos relata, era como se fosse a espécie de um isolamento, um lugar distante, um lugar, vamos dizer, desprezível. Por que, apóstolo? Porque lá eles levavam os enfermos, lá eles levavam os aleijados. Era naquele lugar que o Mefibosete estava sendo criado. E eu vou dizer para você que a Bíblia nos diz que ela deixa claro que através de uma covardia do Saul, o medo de não enfrentar uma guerra, a situação que o Mefibosete se encontrava foi o resultado de um ato de covardia de Saul. Ou seja, a Bíblia fala que por medo, por orgulho de ele não querer enfrentar uma guerra, ele decidiu tirar a sua própria vida, se lançando numa espada, tentando deixar claro ali que ele preferia morrer se lançando numa espada do que enfrentar e viver uma derrota para a sua vida. Então o que eu quero deixar claro com essa palavra? Que você não pode ser o resultado da covardia de alguém. Você não pode ser o resultado da insegurança de uma pessoa. Se uma pessoa ela não quer enfrentar uma situação, se uma pessoa ela não quer dar um passo de fé, se ela não quer realizar um sonho, se ela não quer dar início a um novo projeto, 2022 é o ano aceitável do Senhor. Se Deus aceitou você empreendendo neste lugar onde você está, se Deus ele aceitou que você fizesse essa viagem, eu não sei onde você está, eu não sei onde está chegando essa palavra, mas eu quero dizer para você que você não pode ser o resultado da insegurança de uma pessoa. Então aqui a Bíblia diz que Saul, ao momento que eles foram mortos, o Saul e o Jonatas, o pai de Mefibosete, no momento em que a babá, desesperada, ela corria para salvar a própria vida e a vida do Mefibosete, com 5 anos de idade, a Bíblia nos diz que ele cai ao chão e fica aleijado de ambos os pés. E como algo desprezível, ele foi levado
para Lodebar, para ser criado lá na casa de Maquir. Olha o que diz aqui. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostou-se com o rosto em terra e inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de benevolência contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então você vê, lá em Lodebar, onde ele foi criado, onde ele foi levado com 5 anos de idade, e o momento que ele menos esperava, Deus, através de Davi, que não tinha obrigação nenhuma em usar de benevolência, de mandar buscar, de querer saber se ainda existia alguém da família de Saul. Então você vê que quando ele menos esperava, o teu socorro chegou. Deus lembrou dele, lá em Lodebar, lá naquela situação difícil, esquecido, aleijado dos 2 pés. Resultado da covardia do teu pai, do teu avô, por orgulho, por não querer lutar, por não querer enfrentar, colocaram ele naquela situação. E a Bíblia diz aqui, ó. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e sempre comerás pão à minha mesa. Olha só aqui esse ponto. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha o que estava dentro dele. Olha qual era o sentimento que existia dentro dele. Ou seja, aparentemente, ele deixou com que o seu passado definisse o seu futuro. Ele pensou. Ele se sentia como um cão morto. É o que estava dentro dele. A situação com que ele vivia definiu. A mente dele definiu que ele era um cão morto. Por quê? Porque estava esquecido. Por quê? Porque foi resultado de uma covardia. Foi resultado de alguém que não quis enfrentar. E quantos hoje estão pagando por erro de outras pessoas? Estão vivendo sendo responsável pela insegurança de outras pessoas? Quantos estão vivendo escolhas erradas? Quantos casamentos? Escolha errada. Tá lá. Vivendo o resultado da escolha errada do marido, da esposa. Mas aqui, Mefibosete, o resultado de um orgulho do Saul. De Lodebar, Deus trouxe ele para comer na mesa do rei. E o Davi usou de bondade. Por quê? Porque Deus lembrou. Então é o que eu te falo hoje. Talvez até ontem. Você estava aí, ó, esquecido. Talvez amanhã, bem cedo, você está se recolocando no mercado de trabalho. E de que maneira você vai chegar até aquela empresa? De que maneira você vai começar o seu ano? Como Mefibosete? É o que eu te falo para você, não deixa com que o seu passado defina o seu futuro. No momento quando ele menos esperava, Deus lembrou dele. É o que eu falo para você. Talvez você está aí achando que está demorando. Não, esse é o momento.
Esse é o ano de você enfrentar, de você não tomar uma decisão para a sua vida, de você não agir como Saul agiu aqui. Enfrenta. Você não é um cão morto. É o que eu te falo. Eu quero determinar na sua vida que se Deus está aceitando para você essa mudança, você tem que viver. Eu quero deixar aqui a minha bênção apostólica sobre a sua vida, sobre esse ano. E eu profetizo que na sua vida será como aqui, ó, na vida de Mefibosete, no momento que ele menos esperava, no momento que ele nem sonhava, mandaram buscar ele, mandaram selecionar ele, e ninguém pôde impedir com que ele recebesse aquilo que era dele. Ele nem sabia que ele tinha direito, ele nem sabia que Deus um dia lembrasse dele, que Deus pudesse fazer alguma coisa por ele. E é quando menos você menos espera, Deus envia alguém. Deus envia alguém para te selecionar. Deus envia alguém para te levar o que é seu, para devolver o que é seu, para restituir o que é seu. É isso que eu quero te passar. Entenda isso, que quando Deus mandar buscar você, quando Deus mandar selecionar você, quando Deus chamar você pelo seu nome, você já se levante, tomando posse do que é seu. Mefibosete, ele se sentia como um cão morto, porque a vida com que ele vivia, o lugar onde ele estava, era insignificante. Há um profeta da Bíblia que ele faz um jogo de palavras e ele diz: Lodebar, lugar de nada. Essa é a expressão. É o que eu falo para você. Talvez você está num lugar aí hoje insignificante, esquecido, mas olha o que Deus fez na vida de um homem que não tinha culpa de nada, pagou pelo erro do pai, do avô, foi criado num lugar onde não tinha muito recurso, num lugar onde ninguém pudesse imaginar que viria um socorro da parte de Deus. E Deus foi lá e recompensou, Deus honrou. Olha que interessante, ele saiu de Lodebar e foi morar em Jerusalém. O homem que estava no lugar reduzido a nada foi morar em Jerusalém. Estava assentado na mesa do rei. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Mas o que preciso fazer para que isso aconteça? Se colocar à disposição. Se colocar à brecha, tomar atitude diante da situação. Te selecionou? Não, é eu. Eu vou ocupar esse lugar. Essa é a minha vaga. Ninguém tem o poder de impedir você de vencer, de avançar. Ninguém tem o poder. Por quê? Porque quando Deus ele quer honrar uma pessoa, é dessa maneira. Ele busca lá da onde ninguém imagina, de um lugar desprezível, de um lugar reduzido a nada, e coloca para sentar na mesa do rei. E foi honrado, foi abençoado. Essa é a resposta da perseverança. Essa é a resposta de uma pessoa que, quando menos espera, por quê? Porque ele não esperava. Se ele estivesse esperando algo de alguém, alguém lá abençoar ele, alguém fazer alguma coisa por ele, ele não declarava aqui que ele estava se sentindo como um cão morto. Ele estava acomodado com aquela situação. É o que eu quero que você entenda. Amanhã é o primeiro dia da semana. E eu quero te abençoar. No nome do Senhor Jesus. Que você comece essa semana abençoado, recompensado, justificado por Deus. Que você comece esse ano sendo abençoado. Eu abençoo a sua vida no nome do Senhor Jesus. Eu deixo a minha bênção apostólica sobre a sua vida.
Em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Não faça como Saul, que se lançou na espada, mas só que você vê, quando a pessoa ela não se posiciona, ela tem uma atitude covarde, na mente dele, ele até pôde pensar, vou tirar minha própria vida, não vou enfrentar, vai ficar por isso mesmo. Jamais. A Bíblia fala que quando os inimigos encontraram ele, lançado sobre a espada morto, degolaram e entraram na cidade com a cabeça dele como troféu, ou seja, mostrando a derrota como troféu. Então, quando você não quer vencer, alguém vai vencer no seu lugar. Se você não decidir a vencer, outra pessoa vai vencer no seu lugar. Entenda o que eu estou falando para você, a palavra de Deus. Se você não quer vencer, outra pessoa vai vencer no seu lugar. E da maneira como que eles usaram ele como troféu, nem foram eles. Nem foram eles que fizeram aquilo. Só mostraram o despojo e a vergonha de alguém que teve uma atitude covarde, não quis lutar. Então, novamente eu te digo, não seja o resultado da insegurança de pessoas. Não seja o resultado de escolha errada de pessoas. Toma essa decisão agora. Se levanta na fé. Você não é um cão morto. Você não é o Mefibosete. Mefibosete, Deus usou de benevolência, porque ele estava esquecido. Você já está começando esse ano com vitória. E é isso que eu declaro na sua vida e te abençoo. No nome do Senhor Jesus. Receba a minha bênção apostólica. Uma ótima semana para você. Que Deus abençoe a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.